começar falando. Vou falar. Tu já não fez a live hoje? Eu já tô gravando. Não, aquela eu excluí, tava muito ruim. Oi, gente! Tô discutindo com meu filho, o bebê. Olha só. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro Mentes Informadas, tá bom? Pra quem não viu, eu tô lendo também esse daqui, ó, muito bom. Só que esse eu tô lendo sozinha, não tô lendo com vocês. Pra quem não sabe por que eu tô fazendo a leitura desse livro, se tu estiver olhando pela primeira vez as minhas lives, eu tô fazendo a leitura desse livro para propagar o trabalho do professor Hélio Couto, que se chama Ressonância Harmônica. A ressonância harmônica é um trabalho de expansão da consciência que utiliza a mecânica quântica como ferramenta. E com esse conhecimento, tu pode resolver todos os problemas da tua vida. Com a ressonância harmônica, eu estou resolvendo todos os problemas que eu tinha na minha vida. Problemas emocionais, financeiros, psicológicos, neurológicos. Neurológico, um exemplo, é o déficit de atenção, que eu tinha bastante grave bastante dificuldade nos estudos. E agora, com a ressonância harmônica, eu melhorei a minha capacidade nos estudos. As minhas notas estão bem melhores e a minha compreensão das coisas que eu leio também, eu tenho bem mais facilidade agora depois da ressonância harmônica, tá bom? E só que para a pessoa poder entender a ressonância harmônica, ela precisa ver as palestras do professor Hélio Couto e ler esse livro. Então eu tô lendo ele com vocês e se vocês tiverem interesse, podem me pedir que eu envie o PDF para vocês. É só me pedir nos comentários, tá bom? Que eu envie o PDF para vocês. É necessário ler esse livro e assistir as palestras dele, que eu deixo sempre o link da página dele aqui nos comentários após eu terminar a live. É necessário para tu poder pedir tua ressonância harmônica, porque tu precisa entender o trabalho e não confundir ele com nada ligado à religião, porque não tem nada a ver com religião, tá bom? Então, eu tinha parado na parte de aumentar a habilidade de captar recursos financeiros com a utilização de arquétipos, que é uma coisa que tu consegue com a ressonância harmônica, né? O trabalho dos arquétipos, eu tenho uma live que eu falo só em arquétipos. Quem tiver interesse, pode procurar, que eu sempre boto o título da live, eu sempre digo o assunto que eu tô tratando ali. Então, vamos começar a leitura do livro. Vamos começar a leitura do livro na página 146. Eu tentei fazer uma live no sol, na hora de tomar banho de sol, mas não deu muito certo. Muito sol no olho, eu acabei excluindo a live e vou fazer de novo a leitura aqui. Tá bom? Então, aumentar a habilidade de captar recursos financeiros com a utilização de arquétipos. Quando se trabalha com arquétipos, é possível obter a perfeição em qualquer setor. Sugiro a leitura do meu livro Marketing Arquétipos para um estudo aprofundado do tema, mas vamos colocar em poucas palavras a importância dos arquétipos para quem deseja prosperar. O marketing e a publicidade permeiam toda a vida moderna. Qualquer negócio que não esteja lucrando tem um problema de marketing e publicidade. Seja uma doceira que trabalhe na informalidade, seja uma empresa multinacional. Os arquétipos são as energias mais poderosas que existem e, quando ativados corretamente, nos dão um poder incomensurável. O uso correto levará a um estrondoso sucesso e o uso incorreto ao mais absoluto fracasso. Ou seja, mesmo quando tu não entende de arquétipo, tu não sabe o que é isso, mesmo assim, tu é influenciado, nós somos influenciados pelos arquétipos, tá bom? Então, existem arquétipos fracos e arquétipos fortes. Os arquétipos fortes, eles são positivos. Os arquétipos fracos, eles são negativos. A influência que ele tem na tua vida é ou positiva ou negativa, de acordo com o arquétipo ativado pela pessoa. Para poder ativar o arquétipo, tu precisa ter um mínimo de conhecimento de arquétipo.
Então, quando tu vai fazer uma entrevista de emprego, teu chefe, ele entende de arquétipo. E ele te analisa através da tua psicologia arquetípica, da forma como tu te comportar e do arquétipo que tu estiver vivenciando, tu vai ser contratado ou não. Então, a gente está sempre vivenciando um arquétipo, tá bom? A gente está sempre vivenciando um arquétipo. O que é o arquétipo? É a emanação do todo. É a emanação primordial do todo, a perfeição de tudo que existe. Toda a profissão, toda a sensação, todo o emocional. Existe um arquétipo para isso. Por exemplo, o arquétipo do herói, o arquétipo da deusa do amor. Sei lá, tô dando exemplos que me vêm na cabeça, tá? Tudo são arquétipos. Tudo é arquétipo. Tá bom? Então a gente vai continuar a leitura do arquétipo. Eu aconselho depois vocês lerem esse livro aqui, do Dr. Amit Goswami, Consciência Quântica. Esse livro aqui é muito bom e eu achei bem fácil o entendimento dele. Porque os livros de física quântica, às vezes, eles são um pouquinho complexos. Mas esse do Dr. Amit Goswami é mais tranquilo. Tem o outro, que é o Universo Autoconsciente, que é o livro que o professor Hélio Couto diz pra gente ler, né? Nós que somos ressonantes, ele nos aconselha a ler o livro Universo Autoconsciente. Só que este livro, Universo Autoconsciente, eu acho um pouquinho mais complexo, mais dificinho do que o Consciência Quântica. Só que quanto mais tu expande a tua consciência, mais tu vai te interessar por livros mais difíceis, que tu hoje considera até mesmo desinteressantes. Então, esses livrinhos de romance, coisa, a gente não se interessa mais. A gente vai se interessar realmente por livros que agregam conhecimento, que agregam a nossa vida, tá bom? Esse é um assunto. O uso correto dos arquétipos levará a um estrondoso sucesso e o uso incorreto ao mais absoluto fracasso. Não existe meio termo. Esse é um assunto extremamente importante porque trata do controle das emoções e do comportamento das pessoas. Entender como isso é possível é de extrema importância para todos que querem ter sucesso em qualquer área e assumir um mínimo de controle sobre suas vidas. Tanto do ponto de vista pessoal como empresarial. Na verdade, os arquétipos induzem emoções através da modulação dos neurotransmissores. E daí temos os sentimentos conscientes, advindos da sua possibilidade infinita de induzir e controlar um comportamento. Por isso que eu disse, os arquétipos, eles influenciam na nossa vida. Eles controlam o nosso comportamento. Então, lembra que eu fiz uma live que eu disse para vocês para não utilizarem a vaca nos panos de prato, nos enfeites de cozinha, galinha, vaca e pato, que são exemplos de arquétipo fraco, arquétipos que enfraquecem vocês, arquétipos que empobrecem vocês. Então, eu falei isso numa live minha. Tá tudo ali na... Tu entra nos meus vídeos, tá tudo ali, né? As minhas lives eu procuro sempre botar o título para que a pessoa tenha mais ou menos noção do que vai estar ali, né? Daí, sua possibilidade infinita de induzir e controlar um comportamento. O mercado é a própria mente humana. O consumidor reage emocionalmente. Existe uma chave para cada emoção humana e cada comportamento. Esse conhecimento pode ser usado para se vender qualquer coisa. O que está em jogo no mercado é o controle do comportamento humano. Tudo depende do comportamento do consumidor. Na verdade, o produto em si não é o mais importante. A questão central é a percepção que o consumidor tem do produto, o que
ele sente a respeito do produto. O valor disto é incalculável, pois as possibilidades são infinitas. As empresas que aplicam este conhecimento têm poder. O que importa para as pessoas que querem resultado, principalmente empresários, é entender o conceito, pois sua aplicação é infinita. Os arquétipos são universais, mas a aplicação deles é individual. É preciso entender que isso existe para que se possa procurar a solução. Durante muitos anos de pesquisa sobre este assunto, pude coletar e pesquisar um número enorme de possibilidades de uso dos arquétipos, propiciando aos meus clientes e alunos inúmeras oportunidades de crescimento com este conhecimento. Acredito que é do mais alto interesse, tanto a nível pessoal e empresarial, que todos se conscientizem do infinito potencial dos arquétipos. No caso da prosperidade financeira, podemos utilizar a poderosa energia criativa dos arquétipos para aumentar ou gerar riqueza. Estes são alguns exemplos de arquétipos relacionados ao dinheiro que podem ser transferidos pela ressonância harmônica. Ou seja, através da ressonância harmônica, que é essa onda escalar que ele envia, que entra no nosso cérebro a nível subconsciente e penetra nos microtúbulos e fica dentro do teu cérebro, no teu inconsciente, como uma informação. A partir dali, um conhecimento que tu já tem. Tu só precisa ativá-lo utilizando, estudando e trabalhando dentro daquele assunto que tu pediu. Tu vai estar automaticamente ativando aquele arquétipo. Então, são os arquétipos relacionados a esse assunto, né, de mercado, de trabalho, arquétipo da atração de dinheiro, arquétipo da amortização de dívidas, arquétipo do analista financeiro, arquétipo do banqueiro, arquétipo do especialista em psicologia de mercado, arquétipo do especialista em Wall Street, arquétipo do especialista em investimentos, arquétipo da fortuna, dentre outros. A partir do que explicamos aqui, qualquer pessoa que entenda o mecanismo de ação dos arquétipos poderá ter sucesso em qualquer área que pretenda atuar. Seus ganhos poderão ser multiplicados muitas vezes, dependendo apenas da vontade e determinação na aplicação dos conceitos aqui definidos. Além dos conhecimentos técnicos e dos arquétipos relacionados às finanças, a ressonância harmônica pode transferir as experiências e habilidades nesta área. O poder sobre qualquer assunto, vontade, determinação, energia pessoal. As pessoas que atingiram a excelência financeira caracterizam-se por ter a mais ampla consciência da prosperidade. Dessa forma, mesmo que percam sua fortuna, pelas mais diversas razões, em pouco tempo são capazes de recuperá-la. Quando transferimos para nós a consciência dos arquétipos, podemos utilizar sua informação mental e emocional, como, por exemplo, foco, paixão pelo que fazem, habilidade em lidar com o dinheiro, capacidade de negociação, criatividade para gerar riqueza, resiliência, visão de mercado, disciplina, austeridade no trato com o dinheiro, capacidade de correr riscos calculados, liderança. Tem um acervo de informações, ter um acervo de informações como esse é o mesmo que ter a melhor equipe de consultores financeiros à sua disposição 24 horas por dia. Próximo subtítulo é eliminar bloqueios emocionais.
a prosperidade. Eliminar bloqueios emocionais à prosperidade, ou seja, os problemas emocionais que podem te dificultar a tua prosperidade financeira. É isso que ele vai falar. O que impede a prosperidade material não é somente a falta de conhecimento técnico. Mas que coisa, tô com os cabelos estranhos atrás. Mas eu tomei banho. Que eu disse que eu não sabia se ia tomar. Eu tomei ontem de noite. Agora eu vou tomar só hoje de noite. Mas o cabelo tá arrepiando justamente porque tá bem limpinho. O que impede a prosperidade material não é somente a falta de conhecimento técnico. O fator impeditivo mais relevante, sem dúvida alguma, é o sistema de crenças do indivíduo. Existe um programa mental que bloqueia o sucesso financeiro e é alicerçado nas informações absorvidas ainda na infância. Esse programa é construído dia após dia através dos imprints. Palavras e atitudes vindas das figuras de autoridade, normalmente os pais. Ele está explicando o que são imprints. Palavras e atitudes vindas das figuras de autoridade, normalmente os pais. Implantando no subconsciente da criança uma série de mensagens contrárias à prosperidade material. Tudo isso fica gravado e atua silenciosamente, vida afora, até que seja substituído por outro sistema de crenças. Quantos contestam as frases dinheiro não cai do céu, rico não entra no reino dos céus? Esses bordões, ouvidos repetidas vezes, desde a mais tenra idade, são introjetados na mente e acarretam sérios danos à prosperidade por toda a vida. Ou seja, essas frases são sistemas de crença errados e que nós não deveríamos falar e nem ouvir. Só que as crianças escutam desde pequenininhos e por isso depois tem mais dificuldade de prosperar na vida adulta, de prosperar financeiramente. Dinheiro cai do céu, sim. Esta é uma profunda verdade, porém de difícil aceitação pela maioria das pessoas devido ao sistema de crenças que vigora e é passado de geração a geração. Quando esta verdade é entendida e aceita, a prosperidade passa a ser automática. A materialização das coisas em que acreditamos ocorre de qualquer forma. Que essa coisa verde tá dando um reflexo. Tenhamos consciência delas ou não. Ou seja, a materialização das coisas em que acreditamos ocorre de qualquer forma, tenhamos consciência delas ou não. A realidade de uma pessoa é criada pela sua mente consciente e inconsciente. É a sua totalidade que colapsa e cria a realidade em todas as áreas e sentidos. Por isso, é da mais extrema importância que a pessoa identifique quais são suas crenças para entender como e por que está criando o problema financeiro em sua vida. No tocante ao dinheiro, é muito importante que a pessoa investigue e traga para o consciente o que acredita sobre essa questão, pois toda a sua vida material depende disso. Para mudar uma realidade, basta mudar as crenças que criaram aquela realidade e o universo responderá imediatamente a essa mudança. Novas portas se abrirão para que a nova crença se manifeste na realidade daquela pessoa. É preciso que haja sinceridade na pesquisa das próprias crenças. Eis algumas perguntas cuja resposta podem nos apontar algumas crenças limitantes em relação à prosperidade financeira. Qual era o ambiente na sua casa na infância? A família vivia em abundância ou não? O que sua família falava sobre dinheiro, progresso, realização e sucesso? Qual era a expectativa dos familiares sobre o futuro? Qual a visão de mundo deles?
Sentiam que a vida era uma coisa boa ou não? Vou passar mais pra cá. Tinham crenças negativas do tipo pobre nasce pobre, morre pobre? Rejeitavam o dinheiro e o sucesso? Achavam que dinheiro é algo incompatível com a espiritualidade? Gostavam de pobreza? Achavam uma virtude ser pobre? Eram autossabotadores? Estavam sempre endividados? Gastavam para compensar os problemas emocionais? Perdiam o que ganhavam e começavam tudo novamente? Todos os pensamentos, sentimentos, comportamentos citados acima criam inevitavelmente a escassez de recursos enquanto não forem substituídos. Basta que a pessoa analise o que sente e então troque os pensamentos e sentimentos para outros coerentes com o que deseja conquistar na vida. Uma crença é apenas uma crença, não é a realidade. É um mapa, não um território. Essa frase é um mapa e não um território significa o seguinte: mapa é o que botaram na nossa mente que é certo, o que botaram desde pequenininho na nossa cabeça. É o mapa. O território é o que realmente é a verdade do universo. A verdade última seria o território. Então ele diz, é um mapa e não um território. Uma crença é apenas uma crença, não é a realidade. É um mapa e não um território. Ou seja, é uma coisa que tu acredita e não a realidade. A autossabotagem, outro grande obstáculo silencioso, é quase uma regra quando se trata de dinheiro e ocorre a despeito de toda a formação acadêmica que alguém possa ter. Identificamos a autossabotagem quando uma pessoa não consegue passar de um determinado patamar financeiro em sua vida. Sempre que chega ao ponto programado pela sua mente como sendo seu limite de crescimento, algo acontece. Pode ser uma doença, acidente, perda de emprego, etc. Quando se atinge essa fronteira condicionada pela própria mente, ocorre um processo de regressão, perda das conquistas. E tudo volta ao ponto de partida, se não pior. Isso acontece inúmeras vezes na vida da pessoa até que ela desista de crescer. Quando sofremos um trauma ou adquirimos uma programação mental e emocional contra o progresso, a riqueza, a evolução e a felicidade, passamos a ter um grande problema, pois o programa é ativado sempre que estamos perto de atingir certo limite de crescimento. Pode ser um determinado valor de salário, uma promoção de trabalho, uma situação de felicidade, qualquer coisa que esteja acontecendo que nos propicie evolução. Vou ligar a luz ali só um pouquinho. Filho, tirar a roupa lá da máquina. Voltei. Neste ponto, o programa faz com que achemos uma maneira de perder tudo. Ou seja, tudo que tu conquistou, tu perde com esse pensamento, né? Seja o emprego, a renda ou qualquer possibilidade de ascensão. Não nos apercebemos disso e responsabilizamos os outros ou a situação econômica pelo nosso fracasso. Frente à perda sofrida, somos forçados a começar do zero. Essa situação lhe é familiar? Sempre que vai atingir uma boa situação, perde tudo que tem perde tudo e tem de recomeçar? Tão perigosa quanto emanar carência é a ilusão da prosperidade. Aquela coisa de pensamento positivo, porém sem estar atrelado a um sentimento equivalente. A pessoa se diz próspera, mas no íntimo não sente que isso seja a verdade. Ela finge que é próspera, mas os fatos mostram o contrário. É aquela pessoa que faz dívidas achando que um dia receberá o dinheiro para pagá-las.
Pensa, no mês que vem as vendas aumentarão. Tenho de ganhar mais, acho que receberei aumento. Esse tipo de esperança é pura autossabotagem. O dinheiro acabará não entrando e o pior, a dívida aumentará. Neste ponto, entram as ondas de informação da ressonância harmônica, limpando a mente e as emoções dessas programações negativas e as substituindo por outras mais adequadas ao crescimento financeiro. Então, tudo se resolve. Todas as descobertas científicas descritas nas partes 3 e 4 deste livro provam que vivemos num universo constituído por ondas. Tudo que existe é um contínuo, separado por diferentes faixas de frequência, as dimensões da realidade. É importante que esse fato seja entendido, pois nos leva a outra questão na área da prosperidade, a proteção espiritual. Se a pessoa conduzir sua vida conforme o paradigma da física clássica, terá uma visão de mundo materialista, determinista e mecanicista, e os resultados serão condizentes com essa visão. É o que a maioria da humanidade faz hoje. Essa visão materialista impede que a pessoa raciocine em termos de ondas. Ela só raciocina em termos de partícula, porque só crê naquilo que enxerga. Isso cria um problema grave em todos os setores da vida. Ignorar o aspecto ondulatório da realidade é catastrófico. Neste estágio evolutivo da humanidade, ainda há muitas pessoas que usam ondas negativas para afetar ou prejudicar os demais. Como o destinatário não acredita em onda, não percebe que está recebendo uma carga negativa enorme, que está paralisando sua vida e seu dinheiro. Quando um cliente reclama que seus negócios estão paralisados e mostramos que ele está sendo alvo de uma carga negativa, a reação é de incredulidade. É quando só acredita em matéria. Como pode perceber que está sendo alvo de uma onda? Uma pessoa, tipo assim, onda seria a energia negativa que alguém te manda. O que as pessoas chamam de olho grande é tudo ondas. Ondas é energia negativa ou positiva. Uma pessoa que pensa assim tenta todas as soluções materialistas para resolver o problema, até que, movido por absoluto desespero, resolve tentar uma abordagem diferente. Então, em pouco tempo, o problema se resolve, já que é possível anular as cargas negativas de uma pessoa, lugar ou empresa através da ressonância harmônica. Sem a proteção espiritual, é bom esquecer a prosperidade em termos de médio ou longo prazo. Assim que você cresce um pouco, logo alguém se interessa pelo seu progresso e se sentirá incomodado com ele. Se interessa, que ele botou aqui entre aspas, né? Se interessa pelo seu progresso e ficará incomodado com ele. Essa pessoa, então, procurará um feiticeiro que envie uma interferência espiritual para você, causando graves problemas. Se você não tiver uma frequência vibracional alta, estará sujeito aos piores problemas causados por essa interferência. Inevitavelmente. A proteção espiritual depende do grau de amor que você tem no seu coração, pois a frequência do amor é a mais alta que existe. Nós que vivemos nessa realidade tridimensional, temos de conviver com as interferências do lado espiritual. Temos de resolver certas questões, caso contrário, ficaremos totalmente à mercê dos seres que habitam outras dimensões. E isso afeta a nossa prosperidade, negócios, dinheiro, saúde e relacionamentos. Tudo. Por exemplo, um negócio está indo muito bem e de um dia para outro os clientes não compram mais. Entram na loja e só fazem perguntas.
saem e compram na loja em frente do concorrente. Perde 80% do faturamento em um mês. O que acontece? A cliente me procurou com esse problema, vivia no paradigma materialista. A cliente, desculpa, errei, eu li errado. A cliente que me procurou com este problema vivia no paradigma materialista. Não acreditava em nada disso, mas como estava falindo, veio conversar. Ou seja, quando as pessoas, o professor Hélio Couto sempre fala que quando uma pessoa procura ressonância harmônica, ela já está com muitos problemas financeiros, emocionais, psicológicos, intelectuais, todos os tipos de problema de relacionamento, todos os tipos de problema a pessoa tem. E geralmente essa pessoa já procurou feiticeiro, essas coisas, entendeu? Religião para ajudar. E não adiantou. Então procuram o professor Hélio Couto. E ele explica que o trabalho de feitiçaria, de magia, é nada mais, nada menos do que a utilização das frequências. Empiricamente, essas pessoas sabem utilizar as frequências de ondas para te emanar ou coisas positivas, que é no caso da Umbanda, né, que só trabalha para luz, ou do espiritismo, ou no caso da feitiçaria, que daí é para o mal. Mas são as mesmas energias que são manipuladas, somente de formas diferentes. Havia uma interferência espiritual na sua loja. Retirada essa interferência, tudo voltou ao normal. Isso foi feito em dias. Caso isso não fosse feito, ela certamente iria falir. Ou seja, foi colocada na loja dessa mulher uma frequência positiva. E aí aquela energia negativa, aqueles espíritos que tinham sido encaminhados para aquela loja para perturbar e não deixar ninguém comprar, foram encaminhados para outro lugar automaticamente, porque não havia mais ressonância da energia da loja com a energia desses espíritos. Eles só foram embora. Eles não foram maltratados, eles só foram embora. Porque eles não aguentaram a frequência de felicidade. É o que eu disse para vocês. Quando tu faz a ressonância harmônica, tu fica mais feliz. Ficando mais feliz, tu eleva a tua frequência. Elevando a tua frequência, tu espanta a energia negativa, inveja, olho grande, espírito mandado, espírito pago, bruxaria, feitiçaria, o que for. Tu espanta. Por quê? Porque a tua frequência se elevou. Então tu não entra mais em fase com aquele mal. Porque a tua onda precisa estar em fase para tu receber aquele mal e ele te prejudicar. Quando a gente está feliz, a gente está com a nossa frequência elevada. Porque não existe felicidade plena enquanto uma pessoa é má. Ela se ilude com aquela felicidade, ela não é feliz. Tu é feliz quando tu tá do lado da luz, do lado do bem, fazendo bem para as pessoas. E nesse momento, a tua vida vai começar a prosperar. Mas além de ser uma pessoa boa para os outros, tu precisa ter uma mentalidade próspera. Um sentimento de prosperidade. Não apenas assim, ó, eu tenho dinheiro, eu ganho dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. Uma coisa decorada. Tu precisa te sentir próspero, te imaginar com muito dinheiro e não sentir culpa por isso. Se alegrar por ter dinheiro. Se alegrar por poder ajudar o próximo com o teu dinheiro. Se alegrar por poder aumentar o teu patamar financeiro com esse dinheiro, a tua qualidade de vida com esse dinheiro. Sempre lembrando de ajudar o próximo, né? Ele sempre fala isso. Mas ajudar o próximo não significa que tu vai pegar todo o teu dinheiro e sair distribuindo, não. Tu vai pegar uma porcentagem que tem a questão que as igrejas usam do dízimo, na verdade 10% do que a gente ganha, né? Mas não direcionado para igrejas, e sim direcionado à caridade, que daí tu vai ver se tu quer comprar uma cesta básica, levar num asilo, numa creche, algo assim, ajudar o próximo de alguma forma, sem tirar foto, sem publicar no Face, sem se aparecer, entendeu? É só tu e Deus que tem que saber do bem que tu faz, é isso aí. Existe ainda outra questão importante em relação a ser próspero. É preciso ter comprometimento com o próprio desenvolvimento pessoal. A doutrinação foi feita para que o povo relacione o dinheiro com pecado, ganância, egoísmo e assim nunca procure seu desenvolvimento pessoal e realização. Ou seja, isso foi uma programação através do conhecimento da programação neurolinguística,
As religiões fizeram isso com a gente, né? Ah, é mais fácil um pobre no reino dos céus, um rico passar. Como é que é? Um camelo passar dentro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E essa frase, ela foi totalmente tirada de contexto, tá? Ela foi totalmente tirada de contexto porque naquela época a palavra rico significava outra coisa que nada a ver com dinheiro. E agulha não era uma agulha de costurar. A agulha era um córrego de rio, assim que tinha, que os animais passavam. Então, por isso que ele falou, mais fácil um camelo passar, mas não tinha nada a ver com dinheiro, tá? Essa frase foi totalmente tirada de contexto, de propósito, pelas religiões, pelas igrejas em especial. Igreja aí, tanto evangélica quanto católica, mas as igrejas, elas utilizaram isso para benefício próprio. Porque quando tu sente culpa de ter dinheiro, o que tu faz? Tu vai lá e dá todo o teu dinheiro pro dono da religião lá que tu segue. Então isso é interessante para eles. Por isso que eles fizeram isso. A doutrinação foi feita para que o povo relacione o dinheiro com pecado, ganância, egoísmo e assim nunca procure seu desenvolvimento pessoal e realização. Pensar que o jogo está ganho porque se tem um emprego é um erro enorme. Todas as pessoas têm o dever de crescer o máximo que puderem, de ganhar o máximo que puderem, de evoluir o máximo que puderem em todas as áreas, dando o máximo de si. Isso implica sair da zona de conforto o tempo todo. Não há meio termo. Um dos maiores obstáculos à prosperidade é o apego ao conhecido. Que geralmente, ele quer dizer que geralmente a gente tem medo daquilo que a gente desconhece, né? Então, por isso que ele disse, ó, um dos maiores obstáculos à prosperidade é o apego ao conhecido. Porque daí a gente evita o desconhecido, né? E acaba não prosperando. Eu já observei muito isso em algumas atitudes minhas. Ou vocês acham que eu leio esse livro para dar moral para os outros? Não. Assim que eu tô lendo para vocês, eu tô absorvendo tudo para minha vida, para tentar melhorar nos meus erros. Mesmo quando tudo vai mal, a pessoa racionaliza de alguma forma e justifica para si mesma que é melhor assim. Intuitivamente a pessoa percebe que crescer dá trabalho e ela não quer ter esse trabalho. Crescer implica em sair da zona de conforto. Para crescer é preciso ir soltando pelo caminho aquilo que impede nosso crescimento. Pessoas negativas, empregos, lugares, diversões, tudo que tiver negativo na tua vida, que não te deu prosperidade, a gente deve ir soltando, ir eliminando da nossa vida para que novas coisas muito mais evoluídas surjam. É isso que eu entendo dessa frase. É preciso um despojamento do mundo para se alçar voo. Outra questão relevante para atingirmos, outra questão relevante. Para atingirmos nossos objetivos financeiros, devemos conter toda e qualquer ansiedade em ganhar dinheiro ou em resolver qualquer problema financeiro. Todo desespero tem de ser controlado. Toda conversa sobre problemas e dívidas tem de cessar. Deve-se pensar em prosperidade continuamente e sentir prosperidade continuamente para que ela venha. Lembre-se do versículo que diz: tudo que pedirem crendo que receberam no passado, receberão no futuro. O verbo receberam está no passado e o verbo receberão está no futuro. É assim que funciona. Você pede e sente que já recebeu, sem um traço de dúvida, então receberá no futuro. Como sempre digo, se abrir a porta da garagem o tempo todo para ver se o carro já está lá, o carro não chegará. É o sentimento que cria o carro. Se duvidar disso, o carro desaparece e terá de começar a criar isso tudo de novo.
Essa regra foi explicada há mais de 2000 anos, mas ainda não foi entendida. Quem deseja liberdade financeira deve estar atento a outra questão. Existe uma tendência de se achar que o limite de crédito é algo que nos pertence. Essa ilusão é extremamente perigosa. Nada é mais eficiente para que percamos o controle sobre nossa vida do que fazer dívidas. O fato de inúmeras pessoas contraírem dívidas atualmente não pode ser consolo para ninguém. Como pode perceber, aqueles que perderam o poder sobre suas vidas. Vou ter que ler de novo, não ficar estranho. O fato de inúmeras pessoas contraírem dívidas atualmente não pode ser consolo para ninguém. Como podem perceber aqueles que perderam o poder sobre suas vidas. Antigamente, o ser humano virava escravo por uma força maior. Um exército invadia e dominava uma cidade, transformando todos em escravos. Depois disso, a pessoa teria de conseguir dinheiro para comprar a própria liberdade, o que era praticamente impossível, já que tudo que a pessoa ganhava pertencia ao seu dono. Hoje as coisas são mais sutis, mas o sistema é o mesmo. Não é preciso dominar ninguém à força, basta a persuasão de usar o crédito que se dá para uma pessoa. Ou seja, os cartões de crédito dos bancos são uma forma de nos escravizar. É isso que o professor Hélio Couto ensina nas palestras dele e neste livro. Esse crédito é oferecido cada vez mais de todas as formas possíveis e imagináveis, como a lenda do canto da sereia até que a pessoa cai na rede. Existe uma compulsão por consumo que leva muitas pessoas a menosprezarem o perigo do endividamento. Isso é estimulado subliminarmente da maneira mais eficaz possível pelas agências de propaganda e marketing. Todas as carências afetivas são amenizadas temporariamente com mais consumo. Mas, como se trata de um vício, a carência volta em pouco tempo e é preciso consumir mais ad infinitum. Com a ressonância harmônica, é possível equilibrar a produção de neurotransmissores e resolver a compulsão por consumo. Com esse equilíbrio da produção dos neurotransmissores, a gente resolve todos os problemas da nossa vida. Depressão, tendência suicida, doenças físicas e emocionais. Tudo a gente pode resolver com a ressonância harmônica. Basta tu seguir direitinho os ensinamentos do professor Hélio Couto no caminho das palestras e neste livro que eu tô lendo para vocês. Neste caso, eu preciso desenvolver a autoestima no mais alto grau. Ter amor próprio, ter instinto de sobrevivência, ter a própria liberdade como a prioridade máxima da vida, pois sem esta liberdade tudo o mais está perdido. Ter consciência dos próprios atos e compulsões, soltar os apegos. Assim, evita-se a armadilha do endividamento. Esse é um capítulo maior. É possível libertar-se depois que se entrou nessa espiral? Não, é uma pergunta, eu não percebi. É possível libertar-se depois que se entrou nessa espiral? Que é um círculo vicioso, né? Ele tá falando de gasto, daí tu vai lá e pede pro banco mais crédito, daí tu gasta mais, daí tu nunca consegue pagar a dívida e aumenta a dívida. Aí tu entra em depressão porque tu tem dívida e porque tu não pode comprar mais, porque se torna um vício. Por exemplo, coleção de bolsa e de sapato que as mulheres fazem, sei lá o que o homem coleciona, mas no geral, isso é uma compulsão, uma coisa fútil que não tem necessidade alguma, né? Tem pessoas que só se alegram indo fazer compra, é isso que ele fala.
Isso é um desvio, um desvio emocional que pode ser corrigido com a utilização da ressonância harmônica. É possível libertar-se depois de que entrou nessa espiral? Sim, mas será preciso muito trabalho e poupança para sair disso. Muitos nunca conseguem. É difícil porque para criar prosperidade é preciso ser próspero. Isto é, ter uma consciência de prosperidade. E se a pessoa já a tivesse, não teria entrado na dívida. Portanto, a pessoa está num círculo vicioso. O seu condicionamento é de endividar-se. Pensa em dívida o tempo todo e assim as dívidas aumentam. Mudar no meio de uma tempestade é muito difícil, pois tem de mudar todo o magnetismo pessoal para atrair as situações em que possa ganhar muito para pagar as dívidas. Ganhar pouco não resolve nada. E como irá ganhar muito se nunca ganhou? E a compulsão? Desapareceu? Se isso não é resolvido, fará novas dívidas e nem pagará o valor refinanciado. Isso acontece com pessoas, empresas e países, e o resultado é o mesmo: sofrimento sem fim. Como se chega numa situação em que se perde o controle sobre a própria vida? Que tipo de pensamento leva a isso? Que crenças nos levam ao endividamento? Que sentimentos nos fazem crer que podemos nos endividar sem risco? Essas questões estão intimamente ligadas à questão do medo do crescimento. Na maioria das vezes em que se fala ser necessário crescer, a resistência das pessoas a isso é tremenda. A resposta sempre vem acompanhada de um mas. Procuram-se atenuantes ou justificativas para não crescer, como se crescer fosse uma coisa ruim que temos de suportar. Está tão entranhada na mente do povo a ideia de que dinheiro é incompatível com a espiritualidade, que qualquer menção a ganhar dinheiro é vista como algo mau, como pecado. E logo surgem as justificativas para não ganhar ou ganhar pouco. Meu Deus. Vamos lá. Eu vou pegar um copo d'água, tá? Que eu tô com muita sede. E eu não vou pedir pro meu filho porque ele também tá lendo. Pera aí. Filho. Tem que pegar a roupa lá pra tirar ela rápido antes que ela aqueça e botar na área ali. E dobrar essas roupas que eu já te falei 2 vezes. Agora eu acho que eu lavei tudo. Pegar magnésio. Vamos continuar. Ai, desculpa a demora, mas é que eu tava realmente morrendo de sede. Esse tipo de crença é que leva ao endividamento, porque ou a pessoa ganha ou empresta. Quem tem uma visão de mundo diferente dessa? Pouquíssimos. Os que estão acima
Os que estão acima desta preocupação são os que não têm problema com dinheiro, não ligam para dinheiro e por isso o dinheiro vem sem parar. Os demais estão obcecados com os problemas econômicos financeiros, mas em ritmo de sobrevivência e não de expansão. Ou seja, não, eu sou uma pessoa que trabalha, que busco pagar minhas contas e está sempre pensando em dívida. Então é isso que ele está falando, a diferença do teu pensamento de ganhar dinheiro por prosperidade ou por sobrevivência. É bem diferente. E isso é uma questão de mentalidade. Os demais estão obcecados com os problemas econômicos financeiros, mas em ritmo de sobrevivência e não de expansão. Quando a pessoa se recusa a crescer, é inevitável que mais cedo ou mais tarde ela se endivide, de um jeito ou de outro. Seja por uma má administração das próprias finanças, seja pelo incessante apelo ao consumo que rege a sociedade. Consumir sem parar para amortecer os problemas emocionais e as técnicas para fazer consumo são extremamente eficientes. Essa resistência a ganhar levará a ter carência de recursos e, quando precisar destes recursos, só restará o endividamento. Porque a pessoa não pensa em se abster de alguma coisa para não se endividar, basta passar o cartão. De novo, acho que não ficou bem lido. Porque a pessoa não pensa em se abster de alguma coisa para não se endividar. Basta passar o cartão. Essa questão de cartão de crédito, né, facilitou muito o endividamento das pessoas. Porque ela te dá uma noção ilusória de que tu tem muito dinheiro, né? A resistência é por autossabotagem. Isso é bem disfarçado com 1000 desculpas ou escolhas erradas. Por exemplo, entre fazer um trabalho que ganha mais e um que ganha menos, a pessoa escolhe o que ganha menos. E assim que ganhar um dinheiro a mais, gasta imediatamente. Outra questão essencial é a necessidade de crescimento intelectual, porque isso levará a ganhar mais dinheiro. Desta forma, quem não tem compromisso com a sua prosperidade faz de tudo para não aprender nada importante. Não lê os livros que mudariam sua vida, que a tornariam uma pessoa mais eficiente, etc. A inteligência intelectual é a norma. A inteligência. Eu li rápido. Eu só li o I e já adivinhei a palavra. A indigência intelectual é a norma. Quem estuda é estigmatizado como nerd, na linguagem popular. Só que esse tipo de atitude de resistência ao crescimento cobra um preço muito alto. Não se pode ir contra a essência do universo e achar que não haverá consequências. Crescer é uma lei imperiosa do universo. Tudo e todos devem crescer em todos os sentidos. Uma maneira de a pessoa perceber que está errando é o endividamento. No caso da saúde, é a somatização. As questões psíquicas e emocionais são somatizadas. Pensar e sentir errado gera doença. Esta é uma forma de chamar a atenção das pessoas para algo que está errado. A dor é muito instrutiva e a dívida também. A dívida é uma dor econômica, mas é muito pior que uma doença. A doença está sob seu controle, pois se mudar os próprios pensamentos e sentimentos, pode resolver e curá-la. Mas a dívida está sob controle de outro. E mudar o outro é praticamente impossível.
Expandir a consciência de prosperidade. É o nosso próximo subtítulo, mas eu vou parar aqui para essa live não ficar muito grande e daí eu vou fazer uma próxima live lendo essa parte, tá bom? Expandir a consciência da prosperidade.